sentar. Obrigada, louvor. Aleluia. Aleluia. Amém? O tema dessa ministração, o tema dessa noite é aliançados e justificados. Quando eu estava ministrando a respeito, eu quero lhe dizer que, antes de qualquer coisa, não vem de Judite, vem de Deus. É a palavra de Deus, amém? E se eu recebi a lapada primeiro, você vai receber comigo, amém? Eu creio em pessoas correndo com essa palavra. Nós temos uma aliança com Deus. Nós estamos embaixo de uma aliança. Nós estamos em uma dispensação específica que nos permite dizer que somos justificados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, você é aliançado e justificado. Aleluia. Por causa de uma aliança. Olha, estou vendo vocês agora. Por causa de uma aliança que Deus fez com o homem, hoje nós podemos ser justos. Por causa de uma aliança que Deus fez com o homem, hoje nós podemos dizer que somos justiça de Deus. Por conta de uma aliança que foi feita, uma aliança comigo e com você, nós não somos mais pecadores, nós somos justiça de Deus. Aleluia, quando nós aceitamos essa nova aliança, nós voltamos para a posição de justos. Você precisa aceitar uma aliança que já existe, que foi pactuada com nós por meio de Jesus Cristo. Então, uma aliança precisa ser aceita. E quando você aceita essa aliança, aí que você se torna justo. Amém? Essa noite você vai entender, você vai sapatear, você vai lembrar, porque alguns de vocês já conhecem, já sabem quem é em Deus. Então, se não é vacina, vai ser... Como é? Se não é remédio, é vacina. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Eu acho que essa versão que eu vou ler é a Ara. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ser justo é ser justificado. É entender que nós podemos nos achegar a Deus confiadamente. Não por quem nós somos, mas pelo que Jesus fez na cruz, para nos tornar filhos. Quando nós entendemos que somos justificados, nós não ficamos mais com aquela mentalidade de eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou um pecador, porque você entende o que Jesus fez na cruz por você. E que por meio do que Jesus fez, você é justificado nele. Quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê mais você simplesmente. Ele vê um sangue que foi derramado na sua vida. E através desse sangue, ele não pode mais te apontar. Ele não pode mais dizer quem você foi. Ele não pode mais apontar o que você fez. Porque existe um sangue que foi derramado e cobre todos os seus pecados. Existe um sangue que foi derramado e quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê mais o que você fez, mas o que Jesus fez por nós. Aleluia. Aleluia. Em Tiago 4:8, na primeira parte diz: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Se achegue a Deus e ele se achegará a vós. Deus, desde o princípio, quis se relacionar com o homem. Hoje, por meio dessa aliança, dessa nova aliança que estamos, nós podemos ter o livre acesso. Nós podemos, de forma confiada, chegar até Deus, porque nós somos justificados. Porque nós somos justiça de Deus. Ser justiça de Deus é não ter medo de falar com o Pai. Ser justiça de Deus é não ter medo de se chegar a Ele e dizer: Pai, eu estou precisando disso.
Mas muito mais do que apenas dizer o que está precisando, é se relacionar com Ele e dizer, Pai, minha vida está assim, assim, assim. Sem medo. Sem medo do que Ele vai pensar de você, porque Ele é seu Pai. Você acha que Ele não sabe da sua vida, não? Você acha que Ele não sabe o que você está pensando, não? Ah, Judite, se Ele já sabe o que eu estou pensando, por que eu vou ter que conversar com Ele? Porque Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar com a gente. Então, por mais que Ele já saiba os nossos pecados, Ele quer que a gente chegue a Ele e peça perdão. Ele quer que a gente chegue a Ele e diga, Pai, eu não quero mais viver essa vida. Quando você entende quem você é nele, e que por meio de um sangue você foi justificado, você não tem mais medo de se achegar a Ele, porque o sangue que já te lavou te justifica. E quando você chega na presença dEle, sem medo, e abre o seu coração, o que Ele vai dizer para você? O que é que você acha que Ele vai dizer? Não, filho, eu não te quero mais. Esse pecado é grande demais para o que Jesus fez. Não. Você acha que existe pecado grande demais que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus? Nada do que você fez, nada do que eu ou você possa vir a fazer vai ser grande demais. Mas sabe que eu tenho muito cuidado com isso quando eu falo sobre graça. Tudo é lavado pelo sangue de Jesus. Mas não é porque tudo é lavado pelo sangue de Jesus que você vai fazer de tudo. Amém? Quando você entende que você é justificado, que você é justiça de Deus por conta dessa aliança em quem nós estamos vivendo hoje, a dicção indo embora. Você entende da graça que está sobre a nossa vida, que é uma graça que nos capacita a viver em santidade. Onde você não precisa e nem deve viver uma vida de pecado. Por mais que esse sangue cubra todos os pecados, você, por ser justiça de Deus, não vive mais uma vida de pecado. Amém? Aleluia. Quando aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós e nos tornamos justiça de Deus, a natureza dele passa a existir em nós. Vamos abrir em 1 João 3, verso 9. Eu vou ler na versão amplificada, eu não sei se os meninos têm aí. Tem não? Então coloca a NTLH, mas eu vou ler na amplificada. Amém? 1 João 3, 9, diz assim. Qualquer que é nascido, gerado de Deus, deliberada, consciente e habitualmente, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. O princípio da vida de Deus está permanentemente dentro dele. E não pode pecar, porque é nascido, gerado de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, que não está de acordo com a vontade de Deus em propósito, pensamento e atitude, e não ama o seu irmão, companheiro de fé em Cristo, não é de Deus. Essa versão ela é bem completa, eu não sei se você entendeu, mas aqui está dizendo que existem coisas que você faz que demonstra a sua natureza, que é ser filho de Deus. Mas existem atitudes da sua vida que vão demonstrar uma natureza de filho do diabo. Ah, Judite, que pesado dizer que algumas coisas que eu vou fazer, está dizendo que eu sou filho do diabo, é a Bíblia, não sou eu. Ficar com raiva de alguém, eis que te digo. Sabe que quando você tem atitudes correspondentes à palavra de Deus, você está assumindo a sua natureza de filho de Deus. Existem coisas que você faz na sua vida que estão demonstrando para as pessoas a natureza que habita dentro de você. Aqui fala: qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão. Na NTLH mostra como. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando porque Deus é seu pai. O 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta:
Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. O que é esse correto? O correto é o que a palavra de Deus diz. E como a palavra de Deus diz que nós devemos andar? Em amor. No livro O Amor, o Caminho para a Vitória, de John Bevere, ele fala que qualquer passo que nós damos fora do amor é pecado. Meu amigo, eu não sei você, mas quando eu levei essa lapada do Espírito Santo, eu só sabia pedir perdão. Porque sabe que, por vezes, coisas pequenas no nosso dia a dia está saindo do amor. Errar, aquela frase, né? Errar é humano, quem nunca errou. Realmente. Calma, pastor, não venha com a lapadeira não, deixa eu terminar a frase. Você pode vir a errar. Você pode vir a pecar em algo. Mas não quer dizer que você é um pecador por ter caído em um erro. No entanto, quando você erra ou peca de forma premeditada, está entendendo a diferença? Essa premeditação, isso que você planejar vingança contra alguém, planejar fazer algo contra alguém. Meu amigo, isso está fora do amor. Ah, oxe, o irmão no futebol deu uma rasteira em mim. Deixe ele. Deixe ele que o segundo tempo chega. Fulano falou mal de mim. Deixe ela. Meu amigo. Tudo que você planeja contra alguém, você está pecando. Eu não sei em que mundo algumas pessoas vivem que acham que pode viver como quer e esquece o Deus que habita dentro. Qualquer passo que nós damos fora do amor é pecado. Seja uma olhada. Olhou torto para o seu irmão, você está pecando. Seja falar mal. Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, porque você não sabe o que fulano fez. Está pecando. Ah, aconteceu uma situação e essa situação eu acabei falando que não devia. Se você não premeditou aquilo, você peça perdão. Se arrependa e não peque mais. Mas se você premeditou, analise o que é que está habitando dentro de você. Porque eu não acredito em um Espírito Santo que compactua com mentira, que compactua, e eu vou até usar uma palavra mais bonita, com inverdades. Eita Deus. O Espírito Santo não compactua com essas coisas. E o que é que você está fazendo? O Espírito Santo fica aí. Que eu vou esquecer que eu sou crente por um minuto. Quando você faz essas coisas, você está chamando o diabo de pai. Porque se Deus é o seu pai quando você anda em amor, quem você está chamando de pai quando você não está andando em amor? Eu levei a lapada primeiro e vocês estão levando junto. Porque Jesus falou comigo primeiro. Você acha que eu não levei essa lapada não? Acha que eu sou perfeita? O Espírito Santo deu lapada em mim, Judite, você tem que andar em amor. Ou você acha que eu nunca olhei para ninguém e fiz, se eu pego. Mas vão conhecer. Aí o Espírito Santo vão conhecer quem? Eu costumo brincar, rapaz. Tá achando que eu sou filha de quem? O Espírito Santo, você é filha de quem? O Espírito Santo habita dentro de você, amado. A carne pode até tremer, mas bote ela no lugar dela. Porque você tem o Espírito Santo. Você tem uma paz que habita dentro de você, que é o seu árbitro. Quem você tem chamado de pai. Sabe que a pessoa que você está chamando de pai é a pessoa com quem você tem aliança. A gente não mudou o assunto. Continua sendo aliançados e justificados. Você é justificado, você é justiça de Deus, você tem uma aliança com Ele. E as suas atitudes estão demonstrando que você tem aliança com quem? As nossas atitudes precisam demonstrar com quem nós temos aliança. Nós temos aliança com um Deus de amor. Nós temos aliança com um Deus vivo, com um Deus de cura. Nós temos aliança com um Deus do impossível. Acontece uma situação, meu Deus, eu não sei o que é que eu faço. Você está esquecendo quem é seu Deus? Você está esquecendo com quem você tem aliança? Certa vez Deus
me sinalizou para eu presentear uma pessoa com uma certa coisa. E a palavra que eu recebi foi: você vai entregar para lembrar essa pessoa a aliança que eu tenho com ela. Essa foi só uma parte do que Deus mandou falar, que eu também só falei depois, porque nem sempre a pessoa consegue falar tudo. Mas sabe que Deus quer te lembrar com quem você tem aliança. Aleluia. Quem as pessoas têm visto que você tem aliança. Aleluia. Quando a natureza de Deus está dentro de você, suas atitudes não podem ser as mesmas de quando você não era nascido de novo. Ninguém que é nascido de novo continua pecando deliberadamente. Quando você não faz o que é correto e não ama o seu irmão, você não é filho de Deus. De quem você tem sido filho? Quem você está chamando de pai? Aleluia, que palavra assim, né, amados? Muito animadora. Eu também saí correndo no meu quarto. Foi muito glória a Deus, muito aleluia. E quando o Espírito Santo falou sobre essa palavra comigo, eu, pai, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre graça, é tão mais gostoso. É bom demais. Mas sabe que até mesmo quando nós vamos falar da graça de Deus, a graça mediante a fé, essa graça que cobre, que é por meio dessa graça que nós podemos nos achegar a Deus, que cobriu os nossos pecados. Essa graça é uma aliança. A graça é uma dispensação, é a dispensação da graça, é a nova aliança. E para andar em graça, a gente tem que estar debaixo de uma aliança que não vive em pecado. Para estar embaixo da graça, precisamos estar em uma aliança que não vive em pecado. Aleluia. Amados, todos os dias nós realizamos contratos. Seja como for, de certa forma você está fazendo um contrato com algo, com alguém, seja verbalmente ou seja não verbalmente. Tudo que você aceita ou não aceita é um contrato. Tudo que você balança a cabeça ou não balança a cabeça, você está aceitando ou está negando algo, seja de forma clara ou seja de forma tácita, não clara. Entendeu? Não vou explicar contratos aqui, mas todos os dias nós assinamos contratos, nós concordamos com coisas. E sabe que a palavra de Deus é um contrato. Viver embaixo da nova aliança é algo que nós decidimos. Viver a palavra de Deus é algo que nós decidimos. É um contrato que nós assinamos com Deus. Dizemos, Pai, eu quero viver para Ti. Eu quero viver nessa aliança. Eu quero ser justificado. Eu quero viver conforme a Tua palavra. Você assinou um contrato. Mas quando você passa a viver uma vida fora do amor, fora da palavra, por mais que você venha à igreja, quinta, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, qualquer outro dia da semana que tenha culto, se você está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida de pecado, está vivendo uma vida que não condiz com a palavra de Deus, você está assinando um contrato com o diabo. Se você não é filho de Deus, de quem você é filho? A palavra de Deus diz que todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então você precisa receber. Deus não vai obrigar você a recebê-lo. Deus não vai obrigar você a crer. É uma decisão. Então quando você decide receber, quando você decide ser filho de Deus. Judite, então nem todos são filhos? Não, todos são criados por Deus, todos são criaturas de Deus. Mas só é filho de Deus aquele que decide recebê-lo. E quando você decide recebê-lo, aí sim você é filho de Deus. Mas não importa quão boa você seja como pessoa, se você não recebe, você não é filho de Deus. Então de quem você é filho? Judite, você está dizendo que eu sou filho do diabo? Meu irmão, só tem 2 caminhos. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Se você não é filho de Deus, você é filho do
Eita, grande revelação. Sabe, eu sei que essa é uma palavra dura e pesada. Doeu para mim também. Mas é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Essa palavra é a verdade, amados. Não existe caminho que não seja por Jesus. Não tem como você querer ser filho de Deus se você não aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Não só como Salvador, mas como Senhor. E quando Ele se torna Senhor da sua vida, existe uma obediência que deve ser feita. Uma obediência à sua palavra. Aleluia. Aleluia. As suas decisões diárias têm te feito assinar contratos com Deus ou com o diabo. Hoje nós estamos embaixo de uma nova aliança. Amém? Existe uma nova aliança. Uma aliança que não depende mais de leis ou de mandamentos específicos ou de sacrifícios. Existe uma nova aliança feita através de Jesus, na qual estamos embaixo. Sabe que diante dessa nova aliança, onde nós podemos nos achegar a Deus, agora sem precisar de rituais. Diante dessa nova aliança, nós podemos nos chamar de filhos de Deus. E o que é essa nova aliança? É a aliança que temos hoje com Deus. E quando estamos dentro de uma aliança, nós não podemos ter uma vida de quando não tínhamos nenhuma aliança. Sabe que uma pessoa comprometida, ela não pode mais viver como quando era solteiro. Um solteiro vive a vida de solteiro. Um comprometido vive a vida de um comprometido. Quando nós estamos dentro de uma aliança com Deus, nós não podemos querer viver uma vida que não nos cabe mais. Se você está dentro de uma aliança, e agora eu vou falar dentro do relacionamento. Se você tem um relacionamento com alguém, e você não está cumprindo os acordos desse relacionamento, você está adulterando o seu contrato com aquela pessoa. Se você tem uma aliança com Deus e está descumprindo os acordos desse relacionamento, você está adulterando a sua aliança com Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Sabe que você tem que respeitar a pessoa com quem você está. Você tem que respeitar o compromisso que você tem com essa pessoa. Ah, Judite, eu sou solteira, não estou entendendo o que você está falando. Você está entendendo sim. Você sabe como é quando está comprometido. Quando você desrespeita a aliança com alguém, você está adulterando o contrato que você tem com essa pessoa. E o Espírito Santo está falando essa noite para mim e para você. Você tem respeitado a aliança que tem comigo? As suas atitudes têm demonstrado que você tem uma aliança com Deus? Sabe quem nós temos sido? O que nós temos feito corresponde à aliança que nós temos com o Pai? Aleluia. Calma que eu não levei essa lapada sozinha. Nós estamos embaixo de uma nova aliança, amados. Essa nova aliança, quando a gente fala de alianças, nós olhamos para Deus e entendemos que durante todo o período da humanidade houveram dispensações e alianças. A dispensação é um período de tempo no qual Deus se relaciona com o homem de uma forma específica. Existiram dispensações e dentro de cada dispensação existe uma aliança. A primeira dispensação que nós vemos a Bíblia relatando é a dispensação edêmica. Na verdade, é a dispensação da inocência, que é a aliança edêmica. Essa aliança era a aliança que Deus tinha no Éden com o homem. A dispensação da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que é a aliança adâmica, que foi depois quando o homem pecou e caiu, Deus teve uma nova forma de se relacionar com o homem
Estão entendendo? Toda vez que eu vou falar desse assunto, eu fico, Senhor, me dá graça. Mas a dispensação adâmica acontece, a relação de Deus com o homem mudou. Porque no Éden ele tinha um relacionamento, e após o pecado, temos um outro relacionamento. Amém? Uma nova aliança. A dispensação do governo humano é a aliança noética. A dispensação das promessas é a aliança abraâmica. A dispensação da lei é a aliança mosaica, que foi a aliança que houve antes da aliança em que estamos hoje. É o que chamamos de antiga aliança. A aliança mosaica foi a aliança que Deus fez com Israel, onde Deus tinha formas específicas de tratar com eles. Deus não era um Deus mau. Deus não era um Deus ruim. Deus não muda, amém? Então ele não mudou entre essas dispensações, ele não mudou entre essas alianças, mas a forma de se relacionar com o homem mudou. Porque para cada período de tempo, Deus tinha uma forma específica de se relacionar. Durante a dispensação, a aliança mosaica, a antiga aliança, existia uma forma específica de Deus se relacionar com o homem, onde nós não tínhamos acesso a Deus. Onde para a gente ter os nossos pecados perdoados, sacrifícios precisavam ser feitos. A lei, por isso que a gente chama de a dispensação da lei. A lei era que regia aquele tempo. Hoje nós não estamos mais embaixo da lei, nós estamos na dispensação da graça. Hoje nós não precisamos de sacrifícios para nos achegar a Deus, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. Hoje eu e você não precisa mais matar um animal e sacrificar, e esse sacrifício nem duraria por muito tempo. Todos os anos precisava de um novo sacrifício. Os sacrifícios que eram feitos tinham toda uma elaboração, tinha que ser um cordeiro de tal jeito, nananã. E você tinha um sacrifício danado, um rolê inteiro para fazer aquele negócio lá, e ainda assim seus pecados, daqui a pouco ia voltar tudo de novo, você ia ter que fazer de novo. Já com Jesus não. Jesus foi um sacrifício perfeito. Tetelestai. Está consumado. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz, com um sacrifício perfeito, que foi derramado para que pudéssemos ser justiça de Deus, com esse sacrifício, você e eu não precisaríamos fazer nada mais. Essa é a aliança que vivemos hoje. Nós não vivemos mais na antiga aliança, onde precisamos fazer rituais, sacrifícios. Tudo que eu e você precisa fazer é entregar a nossa vida para Jesus e dizer, Pai, eu aceito viver nessa aliança, eu aceito viver embaixo dessa graça. Sabe, essa dispensação da graça diz que não há nada que você venha fazer que vá te fazer ser salvo. Enquanto a lei dizia para você que você precisava fazer vários rituais, a graça te diz, você não precisa fazer mais nada porque Jesus fez tudo. Não é sobre o que você fez ou deixou de fazer, é sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Ah, Judite, você está dizendo que não importa o quanto eu pequei, tudo vai ser apagado, é? É isso mesmo. Ah, Judite, mas eu sirvo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro, porque eu quero merecer. Boa sorte. Sabe, Jesus não quer isso de você. Ele quer o seu serviço, não porque você vai demonstrar que merece a sua salvação. Ele quer que você sirva para você mostrar para outras pessoas o que Jesus fez por você. E que você entende que pelo que ele fez por você, você hoje quer servir aos outros. E através do seu serviço, trazer mais pessoas para a casa do Pai. Para que as pessoas possam conhecer esse Deus que mudou as nossas vidas. Mas sabe, não é pelo que você faz. Não é pela nossa força. É pela graça. Eu não quero viver sem ser embaixo dessa graça. Porque a lei é pesada. A lei carrega um peso que é pesado demais para mim e para você. Jesus veio para que a gente não tivesse mais esse peso. Para que o jugo fosse suave e o fardo leve. Aleluia. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Aleluia. Hoje nós somos justificados.
Vamos abrir em Jeremias 31. Jeremias 31, verso 31 ao 34. Aqui nós estamos vendo Deus nos apresentar a nova aliança que viria. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar a seu patrício nem a seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão. Tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Sabe, na antiga aliança, na aliança mosaica, nós tínhamos regras, nós tínhamos mandamentos, nós tínhamos que fazer coisas para conseguir que os pecados fossem perdoados, que os pecados fossem lavados. Já na nova aliança, tudo já foi feito. E tudo que você precisa fazer é aceitar estar embaixo dessa aliança. Aleluia. Nessa aliança, nosso Deus não está mais distante. É um Deus que está perto. É um Deus onde você não precisa mais buscar sacerdotes para saber o que ele diz ao seu respeito. A palavra de Deus diz algo a seu respeito. E o Espírito Santo que habita dentro de você vai te sinalizar. É seu árbitro. Você não precisa se achar distante de Deus, porque hoje ele está perto. Muito perto. Aleluia, nova aliança. Uma nova aliança onde somos justificados. Não precisamos ter medo de nos achegar a Deus. Somos justiça de Deus. Aleluia. Mas assim como em um casamento, que não deve haver adultério, dentro da nossa aliança com Deus, não deve haver adultério. Adulterar significa modificar, alterar de forma fraudulenta, deturpar, falsificar, modificar as propriedades iniciais de algo. Quando você tem uma aliança com Deus, mas não vive conforme essa aliança, você está em adultério. Quando você tem uma aliança com Deus, mas não está vivendo conforme a palavra de Deus diz, você está modificando algo que deveria ser. Quando você tem uma aliança com Deus e não está vivendo conforme um Deus que deve habitar dentro de você, amém? Porque se você tem uma aliança com Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. E se você não está vivendo conforme essa palavra, se você não está vivendo com o entendimento de que existe um Deus que habita dentro de você, você está vivendo em adultério. Porque você está adulterando a sua aliança com Ele. Judite, que palavra forte, você está chamando a galera de adúltero. Não sou eu. Aleluia. Da mesma forma que devemos entender quem somos em Cristo e o que Ele fez por nós, que Ele nos justificou e nós não somos mais pecadores e não precisamos mais realizar sacrifícios, que não precisamos mais de profetas para entender qual é a vontade de Deus. E eu não estou diminuindo o ofício do profeta, mas hoje você não precisa ir atrás de um profeta para saber o que Deus tem para a sua vida, quando a palavra de Deus já diz o que Ele tem para a sua vida. Você não precisa ir atrás de alguém para dizer o que Deus tem para você, ou dizer qual é a vontade de Deus para você, quando a palavra de Deus já diz. Ah, Judite, eu vou procurar alguém para me guiar. Você está dizendo para o Espírito Santo que não precisa dele?
O Espírito Santo habita dentro de você. Sim, na multidão de conselhos sabe a direção. Mas você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. É a nova aliança. Você não precisa mais estar correndo atrás de pessoas para apontar o dedo para você e dizer quem você é. Você não precisa estar correndo atrás de, hoje tem um missionário tal, um profeta tal que vai vir, eu vou lá para ver se ele coloca a mão na minha cabeça, aponta o dedo para mim. Você não precisa disso. Uma nova aliança. Uma aliança de relacionamento. Ele quer se relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. E nessa nova aliança, onde somos justificados, onde somos justiça, nós temos livre acesso. Ser justificado é se achegar a Ele confiadamente. Você pode se achegar a Deus confiadamente. Porque dentro dessa nova aliança, você não precisa mais ter medo de falar com seu pai. Judite, você não sabe o que é que eu fiz da minha vida. Realmente, você também não sabe o que fulano ou ciclano fez. Você não sabe o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer. Sabe que o lindo da graça é que não é sobre o que você fez ou deixou de fazer, é sobre o que Jesus fez na cruz. Mas eu não estou pregando aqui uma hipergraça que te diz que você pode fazer qualquer coisa e Ele sempre vai te perdoar e que você pode viver deliberadamente em pecado. Não! É uma graça que te capacita a viver em santidade. É embaixo de uma graça que te transforma. Sim, você teve uma vida de pecado, mas você não precisa mais viver nela. Seus pecados foram perdoados e aí Jesus te diz, vai e não peque mais. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi pecados. Eu estava vendo na casa de Zadok que passou um vídeo. Não. Foi agora na formatura do Rema. Que passou uns vídeos do Rema Prisional. E testemunhos poderosos de homens que estão cumprindo penas gigantes. E aí, quando começou a falar da pena, eu comecei a calcular sentada. Rapaz, crime tal tem pena tal, se dá majorante, e a gente calcula. Nananã. Meu amigo, os crimes ali são pesados. Mas eles foram justificados. Não há pecado grande demais que não possa ser coberto pelo sangue de Jesus. Ah, Judite, você está dizendo que fulano que matou, que fez e aconteceu, ele vai ser perdoado? Vai. Vai. Porque o seu pecado não é maior nem menor que o dele. Ah, Judite, fulano que vive uma vida de promiscuidade, está dizendo que o pecado dele vai ser perdoado? Vai. Se ele se arrepender, vai. Ah, Judite, mas eu tive uma vida toda na igreja, ele vai para o mesmo céu que eu. Eu espero que vá. Eu espero que você vá também. Porque, amados, eu não sei você, mas o que eu me preocupo não, a minha atenção e a minha oração é que os pecados sejam perdoados e que essas pessoas conheçam a Deus. Porque muito pior é queimar a eternidade no fogo do inferno. Sabe, você tem que olhar para essas pessoas com amor mesmo. Ah, Judite, não é fácil, ninguém disse que era fácil. Mas você acha que é fácil para alguém que você magoou olhar para você e dizer, ei, eu lhe amo em Cristo Jesus? Ou você acha que você nunca magoou ninguém? Que você nunca feriu alguém? Que você nunca fez nada de errado com alguém? Sabe, os seus pecados foram perdoados. A palavra de Deus diz que quando nós perdoamos, nós podemos ter livre acesso ao Pai para pedir perdão. Mas se você trava o perdão, Ele também vai travar o perdão com você. Meu amigo, eu não sei você, mas eu não quero ter perdão travado, não. Uma nova aliança. Uma graça que cobre todos os pecados. Uma graça que capacita a não viver mais em pecado. Aleluia. E sabe que quando a gente fala de adulterar uma aliança, não é apenas sobre a aliança que você tem com Deus, mas também é sobre a aliança que você está vivendo. Existe a aliança que veio antes dessa que estamos, que é a aliança mosaica. É? Aliança mosaica? Eita, como a irmã confunde as alianças.
É a aliança mosaica, que é a dispensação da lei. Eu sempre confundo o nome das dispensações com o nome das alianças. A aliança mosaica, que é a dispensação da lei, tiveram leis, tiveram sacrifícios, tiveram mandamentos, tiveram rituais que precisavam ser seguidos. E às vezes tem uns crentes que gostam de ritual. Tem uns crentes que acham que para ser perdoado tem que andar de joelho. Meu amigo, você é crente. Isso aí é para outra galera. É outra galera que vai andar de joelho e amém, respeite lá. Eles querem andar de joelho, deixa eles andar de joelho. A gente apresenta a palavra de Deus e diz que não precisa, mas se quer, você respeita. Mas você que já tem entendimento dessa palavra, que você entende que é pela graça, que não é mais por algo que você venha a fazer, você não precisa ficar buscando um ritual. Você não precisa ficar achando que precisa fazer tal e tal coisa para poder ser perdoado. Existiu a lei, e se você olhar para a lei com olhos bonitos, você vai ver que é bonita. Aquele período, a arca, todos os rituais que tinha, e agora eu não vou lembrar o nome, mas tem uns rituais que quando chega em determinada idade, o pirraia deita lá no chão, e aí vem com cajado e não sei o quê. Acho que é quando faz 13 anos, né? Que tem lá um ritual. Tem uns rituais massa na antiga aliança, acho bonito. E deita lá a bandeira, e não sei o quê, e tem o chofé, e a arca, e nananã. É bonito. É bonito, eu já fui de uma igreja que tinha uns rituais assim, eu respeito, eu acho lindo. Aleluia, Espírito Santo. Mas sabe que, por mais que seja lindo, se você decide viver embaixo de uma lei, se você decide viver embaixo de uma aliança que não é mais a que Deus tem com você, você está adulterando a sua aliança com Deus. Existe uma nova aliança. E se você está decidindo viver embaixo de uma velha aliança, você está adulterando a nova aliança que Deus tem com você. Você está dizendo para Deus, Jesus, eu não preciso mais de você. Deus, você mandou Jesus, mas eu não queria. Eu preferia ficar vivendo na aliança antiga. Meu amigo, se você quer, viva sozinho. Porque deixa eu te dizer que o peso da lei... Aleluia. Vamos abrir em Romanos 2. Aleluia. Romanos capítulo 2, verso 12. Romanos 2, eu abri... Romanos 2, 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que Ele manda. E aí eu vou voltar para esse trecho do 12 que diz: mas todos aqueles que pecam, conhecendo a lei, serão julgados por ela. Aqui a gente entende que tem o entendimento da palavra de Deus e o entendimento dessa lei. Mas também entendemos que se você quer estar embaixo de uma lei, vai ser por ela que você vai ser julgado. Sabe que se você quer viver embaixo da dispensação da lei, se você quer viver embaixo dessa aliança, você vai ser julgado por ela. Você decide a aliança que você vive. Você quer viver na antiga aliança, viva. Mas você vai ser julgado por ela. Mas se você quiser viver uma nova aliança, se você quiser aceitar a nova aliança que Deus fez com o homem por meio de Jesus Cristo, que é uma dispensação da graça, você vai ser julgado por ela. E meu amigo, deixa eu te dizer, a lei é pesada. Sabe, nós não precisamos mais estar embaixo de uma lei. A graça veio, a dispensação da graça veio para nos libertar de um jugo que era pesado demais para nós. Jesus veio, Ele cumpriu a lei. Não estou dizendo para você que não existem mais mandamentos que precisam ser cumpridos. Nós precisamos andar em amor. Se você não andar em amor, você está andando em pecado. Mas sabe que você não precisa mais estar fazendo sacrifícios. Você não precisa mais olhar para a lei como algo pesado, porque Jesus já cumpriu a lei. É sobre uma graça.
Uma graça que nos tira o peso. É uma graça que nos tira o medo. Uma graça que diz para mim e para você, não é sobre o que nós fazemos. É sobre o que Jesus fez. Você não vai precisar mais viver em uma vida de pecado, porque você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E esse Espírito que habita dentro de nós, que é o nosso árbitro, ele nos capacita a viver uma vida de santidade. Nós somos aliançados e justificados, porque nós estamos embaixo de uma nova aliança, que nos justificou perante Jesus Cristo, que nos justificou mediante Jesus Cristo. O louvor pode subir. Aleluia. Uma graça que não é sobre o que nós fazemos. Uma graça que nos diz que nossos pecados já foram perdoados. É tudo decisão. É decidir viver uma nova aliança com Deus. Judite, como é que eu entendo o que essa nova aliança tem para mim? Sabe? Na nova aliança, você é curado. Na nova aliança, você é próspero. Na nova aliança, você não precisa ter medo. Na nova aliança, você tem uma paz que já habita dentro de você. Você não precisa andar ansioso com coisa alguma, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, habita dentro de você. Você não precisa ter medo, porque o próprio Deus habita dentro de você. A nova aliança, o próprio Deus habitando dentro de nós, aliançados, dizendo para mim e para você e nos lembrando, ei, você tem uma aliança comigo. Há coisa demasiadamente difícil para Ele. Tem coisa que seja grande demais para Deus. Ah, Judite, mas essa situação você nem imagina o que é que eu estou passando. É maior que o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé. Obrigada, Pai. Obrigada por essa nova aliança. Obrigada, Pai, porque hoje nós somos justiça de Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Por essa palavra que nos alinha. Que alinha o nosso coração. Que nos lembra quem nós somos em Ti. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa paz que excede todo entendimento. Obrigada, Senhor, porque nós somos justificados e podemos falar contigo. Obrigada, Pai, porque hoje nós podemos nos relacionar contigo. Obrigada, Senhor. Aleluia. Se você está aqui essa noite e você quer refazer a sua aliança com Deus, ou se você quer fazer pela primeira vez essa aliança, eu quero orar por você. Sabe que na palavra de Deus diz que é preciso você dizer para as pessoas e dizer diante dos homens que Ele é seu Pai. E quando você faz isso diante dos homens, Jesus diante do seu Pai que está no céu, Ele vai dizer, ei, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você está aqui essa noite e você já fez e quer refazer essa aliança, eu quero orar por você. Você só precisa levantar a sua mão que a gente vai orar por você. Se você nunca fez essa aliança e quer fazer pela primeira vez, uma aliança com o Pai, uma aliança que te diz que não é pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo que Jesus fez na cruz. Se você quer ter essa aliança com Deus, a gente está aqui para orar por você. É sobre um Deus que mandou o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você, para se relacionar. Um Deus de relacionamento. Sabe, se você quer fazer essa aliança com Deus hoje, se você quer ter tudo que essa aliança te permite ter, você levanta a sua mão, que a gente vai orar por você. Você está pronto para fazer essa aliança com Deus hoje?
quer receber essa oração? Amém. Não vou insistir. Você pode nos procurar no final do culto. Mas também quero deixar o espaço aberto para te dizer que por meio dessa nova aliança, tudo que Deus tinha, tudo que Jesus tinha naquela cruz foi disponibilizado para mim e para você. E isso inclui cura, isso inclui uma paz que excede todo entendimento, isso inclui uma liberdade em Deus, onde você não precisa mais estar preso por nenhuma cadeia, por nenhuma intimidação, por nenhum medo, por nenhum sintoma, porque Ele já levou sobre si. Se você está com algum sintoma hoje, embaixo dessa aliança, embaixo dessa graça, a gente quer orar por você. Porque você é curado e sarada. Ele já levou. Seja um sintoma físico, seja um sintoma psicológico. Sabe, doenças psicológicas também são doenças, mas também estão embaixo do nome de Jesus. Todo medo está embaixo do nome de Jesus. Toda depressão está embaixo do nome de Jesus. E se você está aqui hoje e quer receber essa oração, quero te convidar para vir aqui na frente para a gente orar por você. Sem medo, sem julgamento, porque nós estamos em família. Essa é sua casa. Você está em casa, na casa do seu pai. Não existe melhor lugar para você ser tratado e cuidado do que a casa do seu pai. Não existe melhor lugar para você sair leve de todo o peso do que a casa do seu pai. Ele quer tirar todo o peso. Uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. Eu vivi, provei tua fidelidade.
que eu não posso. A beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, 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 bom demais Aleluia, livres. Oh. Bom demais para não crer. demais para Aleluia, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que destrói cadeias, um Deus que te diz, embaixo dessa nova aliança não há mais medo, embaixo dessa nova aliança não há mais intimidação, embaixo dessa nova aliança você deve viver como eu te fiz para viver, como eu te criei para viver. Aleluia. Oh, bravassoreuteca. demais para não crer. Livres. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós somos livres. Obrigada pela tua palavra que nos libertou. Obrigada por Jesus que morreu na cruz por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra que não volta vazia. Obrigada pelo entendimento de quem nós somos em Ti. Obrigada, Pai. Aleluia. Continue sendo abençoado na prática dessa palavra. Amém.